Descubra o reino que transforma tudo, o segredo escondido nas Escrituras. O compromisso com o reino de Deus é um chamado divino que exige de cada cristão uma entrega radical e uma disposição incondicional para viver de acordo com os princípios do reino eterno. Em Mateus capítulo 6, versículo 33, Jesus ensina claramente que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Esse versículo destaca a prioridade que devemos dar ao reino, acima de qualquer outra coisa neste mundo. Em um tempo onde somos constantemente bombardeados por distrações e preocupações mundanas, o compromisso com o reino deve ser a nossa principal busca, pois é nele que encontramos o verdadeiro sentido da vida, a verdadeira paz e a esperança para nossas almas que se renovam a cada dia. A urgência de buscar o reino de Deus nunca foi tão evidente como nos dias de hoje, em que o caos e a incerteza dominam as sociedades. Em Lucas capítulo 12, versículo 31, Jesus nos ensina que devemos buscar o reino de Deus, pois Ele providenciará tudo o que necessitamos. Em um mundo onde as distrações são imensas e as pressões externas nos forçam a priorizar interesses efêmeros, o cristão é chamado a manter o foco naquilo que é eterno e imutável. O reino de Deus não se limita ao futuro, mas é uma realidade presente que deve moldar nossas ações diárias. No entanto, a sociedade contemporânea, voltada para o consumismo e a vaidade, nos faz perder de vista essa verdade, tornando a busca pelo reino ainda mais urgente e vital, pois as riquezas terrenas são passageiras, mas os bens espirituais jamais perecerão. O reino de Deus deve ser a prioridade absoluta na vida do cristão, pois em Mateus, capítulo 6, versículo 24, Jesus deixa claro que não podemos servir a dois senhores, pois acabaremos amando a um e odiando o outro. O compromisso com o reino implica em renunciar aos valores mundanos e viver de maneira alinhada aos princípios do Evangelho. No entanto, em uma sociedade onde o materialismo e a busca pelo status social dominam, essa escolha se torna um desafio diário. O cristão é chamado a viver de forma contrária à lógica do mundo, buscando em primeiro lugar a justiça de Deus e confiando que Ele suprirá todas as nossas necessidades. Ao colocar o reino de Deus como centro, o cristão experimenta uma transformação interior que reflete nas suas atitudes e decisões, pois o reino não é apenas uma esperança futura, mas uma realidade que deve ser vivida no presente. O compromisso com o reino de Deus exige de nós um sacrifício contínuo, pois seguir a Cristo envolve a renúncia de nossos próprios desejos e interesses. Em Lucas, capítulo 14, versículo 33, Jesus declara que quem não renunciar a tudo o que tem, não pode ser seu discípulo. Isso significa que o cristão deve estar disposto a abrir mão de sua vida confortável, de suas ambições terrenas e até mesmo de seus relacionamentos, se necessário, para seguir fielmente os caminhos do reino. Em uma sociedade que preza o egoísmo, a busca incessante por prazer e o acúmulo de bens materiais, essa mensagem é muitas vezes desconfortável. Contudo, o sacrifício requerido por Jesus não é apenas uma perda, mas uma troca por algo de valor eterno. O cristão é chamado a viver uma vida de desapego, onde a busca por Deus e sua vontade se torna mais importante do que qualquer outra coisa. O compromisso com o reino de Deus nos garante uma recompensa eterna, que vai além das promessas temporais que o mundo oferece. Em Mateus, capítulo 19, versículo 29, Jesus afirma que aqueles que deixarem tudo por amor a Ele receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Esse versículo revela a generosidade de Deus, que recompensa os sacrifícios feitos em seu nome de maneira incomparável e eterna.
O cristão que se compromete com o reino pode enfrentar dificuldades, perseguições e perdas temporárias, mas a esperança na recompensa futura traz consolo e motivação. O reino de Deus oferece algo que este mundo jamais poderá oferecer: a verdadeira paz, a alegria duradoura e, acima de tudo, a comunhão eterna com Deus. Esse chamado não é apenas para uma vida melhor aqui, mas para uma vida transformada e plenamente realizada no céu, onde toda lágrima será enxugada e a morte não mais existirá. O compromisso com o reino de Deus nos coloca em constante tensão com o mundo, pois os valores do reino são muitas vezes diametralmente opostos aos valores dominantes na sociedade. Em João, capítulo 15, versículo 19, Jesus nos adverte que se fôssemos do mundo, ele nos amaria, mas por sermos escolhidos por ele, o mundo nos odiará. O cristão é chamado a viver de maneira distinta, refletindo a luz de Cristo em um mundo marcado pela escuridão e pelo egoísmo. Essa oposição muitas vezes resulta em perseguição, críticas e rejeição, mas é justamente nesses momentos que a fidelidade ao reino se revela. O mundo nos oferece soluções passageiras que alimentam nossas paixões e desejos egoístas, enquanto o reino de Deus nos convida a uma vida de humildade, serviço e amor sacrificial, que muitas vezes é incompreendida e desprezada pelos que vivem segundo os padrões deste mundo. O reino de Deus não é apenas um espaço futuro, mas uma realidade presente que deve ser refletida na vida do cristão. Em Romanos capítulo 14, versículo 17, Paulo nos lembra que o reino de Deus não consiste em coisas materiais, mas em justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O compromisso com o reino exige uma transformação interior que vai além da obediência externa. Ele se manifesta nas nossas atitudes diárias, no modo como tratamos o próximo, nos valores que abraçamos e nas escolhas que fazemos. Viver o reino significa incorporar seus princípios no cotidiano, sendo reflexo do caráter de Cristo. A justiça de Deus, que visa a verdade e a equidade, a paz, que é fruto do Espírito, e a alegria, que transcende as circunstâncias temporais, são marcas de uma vida comprometida com o reino, onde a presença de Deus transforma as relações e conduz o cristão a um viver abundante, mas em sua direção e propósito. O compromisso com o reino de Deus vai além do cuidado pessoal, pois nos chama também para a missão de espalhar o Evangelho e fazer discípulos. Em Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20, Jesus nos dá a grande comissão. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. O cristão, ao se comprometer com o reino, deve entender que sua vida não é só para a sua edificação espiritual, mas também para a expansão do reino de Deus. Essa missão não é opcional, mas uma responsabilidade de todos os que seguem a Cristo. Em um mundo tão carente de esperança, o Evangelho deve ser compartilhado, pois a salvação que encontramos em Cristo é o único caminho para a verdadeira transformação. O compromisso com o reino, portanto, nos impulsiona a agir, levar a mensagem de Cristo e ser agentes de mudança em um mundo perdido e necessitado. O compromisso com o reino de Deus exige que cada cristão desempenhe seu papel ativo no avanço do reino, contribuindo com os dons e talentos que Deus lhe deu. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9, Paulo nos lembra que somos cooperadores de Deus, chamados para trabalhar em sua obra. A responsabilidade de expandir o reino não é exclusivamente de líderes ou missionários, mas de cada pessoa que faz parte da igreja. Cada ato de amor, serviço e generosidade é uma contribuição para o reino de Deus. A fidelidade no cumprimento dessa missão é fundamental para o crescimento da obra divina na terra.
Cada cristão deve reconhecer que sua vida, suas habilidades e seus recursos foram dados por Deus para que, através deles, o reino avance. O compromisso com o reino não se resume a ações individuais, mas ao trabalho coletivo, onde cada um, com seus dons, participa do plano de Deus para alcançar e transformar vidas, sendo instrumentos de sua graça. O compromisso com o reino de Deus é também alimentado pela esperança de um futuro glorioso, onde o reino será plenamente estabelecido, livre de dor e sofrimento. Em Apocalipse capítulo 21, versículos 1 a 4, somos apresentados a visão de um novo céu e uma nova terra, onde Deus habitará com seu povo, enxugando toda lágrima e removendo toda dor. Esse futuro prometido por Deus é a base da nossa esperança, pois nos lembra que as dificuldades e tribulações que enfrentamos neste mundo são temporárias e não se comparam à glória que está por vir. O cristão, ao se comprometer com o reino, vive com os olhos fixos nessa promessa, sabendo que, embora o presente seja difícil, o futuro é seguro nas mãos de Deus. A expectativa do reino vindouro fortalece a fé e a perseverança, lembrando-nos de que nossa verdadeira cidadania não está neste mundo, mas no reino eterno de Deus, onde viveremos para sempre em sua presença. Em meio às turbulências do mundo atual, onde o medo, a incerteza e o egoísmo parecem prevalecer, o chamado para viver segundo os princípios do reino de Deus se torna mais urgente e necessário do que nunca. Em cada passo que damos, somos desafiados a refletir sobre o que realmente importa, a olhar além das aparências e das promessas fugazes do mundo, e a buscar com diligência a justiça, a paz e a alegria que só o Espírito Santo pode proporcionar. O reino de Deus não é algo distante, mas uma realidade presente que deve ser vivida em cada atitude, em cada palavra e em cada escolha. A fidelidade a Deus exige que, mesmo em meio às adversidades, tenhamos o coração fixo nas promessas eternas que Ele nos fez, sabendo que, apesar das lutas, temos a garantia da sua presença e do seu cuidado constante. Em tempos onde os valores humanos são muitas vezes diluídos pelo relativismo e pelo materialismo, a palavra de Deus se apresenta como uma âncora firme, que nos orienta e nos sustenta. O compromisso com o reino é uma escolha que transforma nossas vidas, pois ao abraçá-lo, não ganhamos apenas um propósito aqui, mas a promessa de uma eternidade junto ao Pai. A confiança no futuro glorioso que Ele preparou para nós, onde não haverá mais dor nem sofrimento, nos dá forças para continuar, mesmo quando o caminho parece árduo e sem fim. Somos chamados a ser luz em meio à escuridão, a espalhar a esperança que brota da verdade eterna de que, em Cristo, temos uma nova vida, uma nova perspectiva, uma nova realidade. O mundo nos oferece respostas rápidas e superficiais, mas somente em Deus encontramos respostas profundas que tocam a alma e nos libertam das amarras do medo e da insegurança. O compromisso com o reino é o convite para uma vida transformada, para uma existência marcada pela plenitude da graça, onde a fé é o farol que nos guia e o amor é a força que nos impulsiona. Que possamos, então, viver com os olhos fixos em Jesus, aquele que é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de nossa caminhada. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Se esse vídeo tocou seu coração e trouxe algo de valor para o seu dia, aproveite para se inscrever no canal.
Assim, você não perde nenhum dos próximos conteúdos que preparamos com carinho para você. E não esqueça de deixar seu like, pois isso ajuda muito o canal a crescer e a alcançar mais pessoas que, assim como você, encontram conforto nas palavras de Deus, buscando inspiração, informação e entretenimento de qualidade. Sua participação é essencial e nos motiva a continuar trazendo sempre o melhor. Então, inscreva-se, ative o sininho das notificações e compartilhe com quem você acredita que também vai se beneficiar. Estamos juntos nessa caminhada.